Hermanos, Irmãos, Deus abençoe a todos. É uma alegria imensa cumprimentar vocês, compartilhar com vocês e ver como todos os nossos corações se unem no amor de Deus e na manifestação desse Deus tão formoso, tão poderoso, tão glorioso, que somente nos abençoe. Glórias ao Senhor. De modo, irmãos, que vamos elogiar o Altíssimo, dedicando a Ele essa formosa reunião de pregação, na qual nos alegraremos muito e estaremos sentindo muita felicidade, porque aprenderemos muitíssimo dos lábios da nossa irmã Maria Luísa, a nossa líder espiritual mundial, que Deus colocou para que todos desfrutemos dessa água que limpa nossa alma e que nos motiva a amarmos ao Senhor com todo o nosso coração. E também vamos desejar com todas as forças do nosso ser que o Senhor envie sua glória e envie seu Santo Espírito e sejamos ungidos com esse óleo e esse azeite maravilhoso que é o símbolo do batismo com o Espírito Santo e dos dons do Espírito e seu poder maravilhoso em cada vida. Aleluia! Louvores por sempre para o nosso Deus. Bendito Pai Celestial, te agradecemos, te honramos, porque Tu és um Deus muito bom, o Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, o Rei de reis, o Senhor de senhores, o Deus Todo-Poderoso, que nos tem deixado o seu Evangelho maravilhoso, no qual temos achado a salvação e a vida eterna. E também a guia do Altíssimo e as obras de Deus, a transformação da nossa vida, a verdadeira paz e felicidade e o poder do céu. Por isso, Senhor, te honramos com todo o nosso coração. Temos vindo à pregação para te louvar, para te cantar, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com toda a nossa concentração, para te abençoar e para te dizer que te adoramos, que Tu és a nossa vida e o nosso tudo, e que desejamos, Senhor, que recebas o nosso louvor e recebas o bom propósito que há em nosso ser. E se for assim, o Deus da glória desça com seu Espírito e o Deus da glória nos abençoe com a sua presença. Louvores ao nosso Rei. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quão grande é o nome do Senhor. Vamos, irmãos, ler no livro dos Salmos, no Salmo 47. Leremos esses versículos que são muito formosos. Tem um versículo, particularmente o versículo 7, que nos ensina a cantarmos com destreza. E gostaria de destacar muito esse ensinamento, porque assim como temos ensinado, que é importante que quando estejamos louvando o Senhor, estejamos concentrados e não pensemos nos problemas. O mesmo acontece quando cantamos. Também devemos nos concentrar, não ficarmos confiantes de que sabemos os hinos e os coros, que decoramos eles, os coros, por exemplo, e que quando estejamos cantando os coros, cantar com destreza também é entender que algumas vezes louvamos a Deus nos coros e outras vezes também desejamos a bênção de Deus e pedimos a Deus coisas nos coros e também nos hinos, de modo que hoje cantaremos alguns hinos e alguns coros nos quais a igreja deseja e almeja a bênção do nosso Deus. Isso é cantar com inteligência, louvores ao Senhor. E leremos também, concentrando-nos, valorando tudo o que a Bíblia ensina nesse Salmo 47. Leremos para a honra e glória do Altíssimo. Todos os povos, batei palmas. Aclamai a Deus com gritos de júbilo, porque o Senhor, o Altíssimo, é temível, Rei grande sobre toda a terra. Ele submeterá os povos debaixo de nós e as nações
debaixo de nossos pés. Ele nos escolherá as nossas heranças, a glória de Jacó, a quem amou. Sobe Deus entre aclamações. Podemos dividir a leitura. Sobe Deus entre aclamações, acompanhado com o som das trombetas. Cantai a Deus, cantai. Cantai a nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai com destreza. Aí está o versículo que mencionamos. Como diz? Cantai com destreza. Reinou Deus sobre as nações. Sentou-se Deus sobre seu santo trono. Os príncipes dos povos se reuniram como o povo do Deus de Abraão, porque de Deus são os escudos da terra. Ó, muito excelso é Ele. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Podem se sentar, irmãos, e como já vimos, e como nos ensinou a nossa irmã Maria Luísa, derivado da Bíblia e da experiência, da doutrina que Deus revela, Deus se agrada que cantemos a Ele. E o povo de Deus recebe muita bênção quando canta ao Altíssimo. E vamos cantar com inteligência. E vamos cantar pedindo ao Senhor e desejando o que diz a letra desses hinos que estaremos cantando. Inicialmente, o hino número 30, consagrado ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Assim, consagrada a ti, Senhor.
Bendito o nome do Senhor. Vocês perseveram? Eu acho que todos ficaram muito atentos. Vocês perceberam que, por exemplo, diz: me lava na sua sangue, Salvador, uma petição, me limpa de toda a minha maldade, uma petição. Não está falando, Senhor, tu és o Rei soberano, ou tu és o Deus grande de poder. Não, está pedindo, me limpa da minha maldade. Lhe diz: trago a ti a minha vida para ser, Senhor, tua pela eternidade. Que o Senhor nos conceda essa graça. Glórias ao Senhor. Então, o tempo todo está desejando a bênção do Senhor. Se a pessoa estiver cantando, não pensando em outras coisas, senão colocando todo o sentido, diz: que formoso hino, no qual pedimos e desejamos a bênção do Senhor. Então, Deus chega para nos abençoar. Tem uma irmã que começou a cantar assim e recebeu o batismo com o Espírito Santo. E depois ela escolheu um coro que estaremos cantando, que vai descendo já. E no dia do louvor, ela escolheu e ela disse: hoje à noite no louvor cantarei. E naquele dia ela cantou e continuou louvando concentrada, sem pensar nos problemas. E naquele dia ela começou a profetizar. De modo que é assim. Deus deseja, Deus quer e nos ensina que façamos assim. Bendito o Senhor. Cantaremos um outro hino, o hino 38, Trabalhai e Orai. Bendito e louvado o nome do nosso Deus. Que formoso é cantar dessa forma. Todos pedimos ao Senhor, desejamos que possamos trabalhar na vinha do Senhor. Grande é o nosso Deus. E também, irmãos, desfrutar e valorizar todas as bênçãos que Deus nos deu, todas as ajudas que Deus tem deixado para a igreja, a internet, esse site web da igreja, que é um site maravilhoso, é um site que está cheio das riquezas e dos tesouros de Deus. Glórias ao Senhor. Porque aí está todos os ensinamentos formosos que Deus dá à nossa irmã Maria Luísa, que realmente são ensinamentos tão lindos, tão formosos nesses dias, numa escola
num país, colocaram um ensinamento que a nossa irmã Maria Luísa deu sobre o dia do Halloween. E a nossa irmã Maria Luísa ensinou e uma professora chegou lá para a escola e colocou um ensinamento. E todas as crianças e todas as pessoas estavam admirados do ensinamento. E uma criança que a professora não sentia carinho por ela, o Espírito Santo, aquela criança que frequenta a igreja, o Espírito Santo lhe disse que estaria mudando todas as coisas, que a professora mudaria o conceito que ela tinha. E naquele dia, quando acabou o vídeo, com o ensinamento da nossa irmã Maria Luísa, a criança se aproximou da professora e lhe disse: ela é a nossa líder espiritual mundial, a irmã Maria Luísa. E chegou com esse orgulho. E a professora disse: parabéns, parabéns, tu és uma grande líder. E a partir daquele dia, a professora tem gostado muito dela. E começou a sentir muito carinho. Glória ao Senhor. Que formoso! De modo que no site da igreja, no site da internet, que aparece neste momento na tela de vocês, na parte inferior, nesse endereço eletrônica, aqui na minha direita, vocês retenham esse site e compartilhem, que muitas pessoas precisam de Deus. E que quem não precisa de Deus? Todo mundo necessita de Deus. Todo mundo tem problemas e não tem nenhum ser humano que possa controlar todos os problemas. As pessoas estão cheias de problemas e dificuldades e aí estarão os filhos de Deus dando as boas novas de salvação. Compartilhando esse site, porque ali também estão os testemunhos e todas as obras que Deus faz com tanta generosidade e abundância no meio da sua igreja. Bendito o nome do nosso Criador. Bendito o nome do Deus vivo. Bendito o nome do Rei da Glória, a quem adoramos, a quem amamos. Porque é divino, porque Ele é bom, porque é misericordioso conosco e nos tem dado tudo na vida. Aleluia. Vamos, irmãos, ficar em pé, oraremos para agradecer ao Senhor, porque realmente não temos palavras. Deus tem sido demasiadamente bom conosco. Deus tem sido misericordioso, fiel. Agradeçamos a Ele com todo o nosso coração. E oremos também pela oferta neste momento, irmãos. É importante que vocês ofertem, que vocês deem dízimo. Façam isso sem temor, com amor para o Senhor. Façam isso com gratidão. Não interessa, você faz contas, não alcança, não interessa. Faz com amor, com fé e Deus premiará você. Glória a Deus. Deus abençoará. Se você dízima com amor, Deus o abençoará. Vocês sabem que na igreja somos tão cuidadosos e tão respeitosos que nunca obrigamos a nada, ninguém a dizimar, nem controlamos, nem vemos quem dá dízimo, mas temos visto que Deus premia as pessoas que dão dízimo. E as pessoas que dizimam são abençoadas. E às vezes as pessoas não dão dízimo porque fazem contas e não alcançam. Mas não, dízime com fé porque é um ato de fé. E Deus premiará você porque Deus tem feito isso conosco, porque Deus tem nos abençoado. É verdade, irmãos? Deus nos tem dado tudo. Glórias ao Senhor. Muito bem, irmãos. Oremos. Bendito Senhor, te agradecemos com todo o nosso coração. Tu és um Deus tão bom, Senhor, tão generoso, que nos tem concedido tudo na vida, não tem nos faltado nada e sempre tem estado aqui do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Nunca nos desamparou, por isso nós ofertamos e dizimamos e queremos fazer tudo completo, bem, cumprir com tudo, com o que tu tem ensinado, com o que o Espírito Santo hoje nos ensina. E sabemos, Senhor, que é bênção dizimar e ofertar para Ti. Por isso o faremos com todo o nosso amor, porque estamos muito agradecidos contigo, porque Tu, Senhor, nos tens dado o espiritual, nos tem dado esse caminho da vida eterna, tem permitido que vejamos a Tua manifestação, a Tua glória. E também, Senhor, nos tens abençoado com os dons espirituais, nos dando sinais da Tua existência, falar em línguas, profetizar, nos guias através dos sonhos, nos tem abençoado através do material, nos tem providenciado o trabalho,
as receitas, tem colocado pessoas que nos ajudem, tens colocado os dinheiros para que possamos sustentar a nossa vida, nossas famílias. Senhor, nos tem curado de doença, nos tem livrado de males, de perigos, de tantos obstáculos e armadilhas na vida, Senhor. Tu tens estado conosco e estamos agradecidos contigo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito nosso Deus. Vamos, irmãos, cantar assim em pé, um coro precioso, que é uma petição formosa, que leva por tema, dá-me um novo coração, o coro 53. E quando cantemos, saibamos que estamos pedindo ao Senhor e desejando isso no nosso coração. E que Deus responda o nosso cântico, glórias ao Senhor, porque louvamos ao Senhor, mas ao mesmo tempo desejamos a sua bênção, aleluia. Número 53. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Todos alabando al Señor, diciéndole palabras hermosas, que lo amamos, que lo adoramos, que estamos agradecidos con Él. Dá-me um novo coração que te louve noite e dia. Dá-me um novo coração. Oh, Jesus, tu és meu guia. Dá-me um novo coração que seja morada tua. Dá-me um novo coração, dá-me um novo coração. Aleluia. Dá-me um novo coração que te louve noite e dia. Dá-me um novo coração. Oh, Jesus, tu és meu guia. Dá-me um novo coração que seja morada tua. Dá-me um novo coração, dá-me um novo coração. Aleluia. Que assim seja. Amém. Glórias ao Senhor. Que assim seja, que Deus nos conceda um novo coração. Que o Senhor responda a nossa petição, o nosso cântico, o nosso desejo, o nosso louvor. Cantaremos mais um coro para a honra e glória do Senhor, que comentávamos agora que a irmã recebeu a bênção do Senhor, recebeu a profecia, o dom da profecia no dia que cantou esse coro, ela o preparou, o coro 86. Vai descendo já, ela veio de manhã, ela disse, hoje à noite no louvor cantarei para o Senhor, vai descendo já. Ela começou a cantar e de uma hora para outra o Senhor desceu e naquele momento começou a sair pela boca dela a palavra do Senhor, a profecia. Glórias ao Senhor. Número 86. Vai descendo já. Aleluya, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria a nuestro Creador. Vive el nombre de nuestro Dios. Su poder y su gloria. Es el Dios viviente. Alabanzas al Rey de la Gloria. Al Dios que vive por siempre y por toda la eternidad. Vai descendo já, vai descendo já, vai descendo a glória de Jeová. Se com teu povo pedir e deixar Deus agir, vai descendo a glória de Jeová. Vai descendo já, vai descendo já, vai descendo a glória de Jeová. Se com teu povo pedir e deixar Deus agir, vai descendo a glória de Jeová.
E também vamos preparar o coro final, 154, Envia-me, Senhor. E nesses dias, um jovem queria se suicidar e esse jovem passava por uma das nossas igrejas, e sentiu que uma mão o empurrou e ele teve que entrar na igreja. E quando entrou na congregação, estava no estudo bíblico. E naquele momento estava ensinando a nossa irmã Maria Luísa e ele ficou maravilhado escutando a nossa irmã. E ele disse para si: se eu tivesse tido uma mãe como ela, ele era viciado em drogas. Ele disse: se eu tivesse uma mãe como ela, nunca teria esse sentimento. E de uma hora para outra, teve uma visão na qual viu que a nossa irmã Maria Luísa saiu da tela e foi e lhe disse: não se preocupe, que a partir dos dias de hoje, Deus te libertará e te abençoará, e eu serei tua mãe. E a partir daquele momento ele ficou liberto e feliz, amando a vida. E me comentaram também nesses dias que teve uma outra irmã que teve uma visão. Ela tinha câncer mortal no pâncreas e a irmã Maria Luísa, em visão, saiu da tela, impôs as mãos nela, ela sentiu uma dor muito aguda, ela teve que sentar e depois foi para o médico e fizeram os exames e ela estava completamente limpa. Glórias ao nome do Senhor. É poder de Deus no meio da igreja. Aleluia. Glórias ao Senhor, bendito e poderoso. O nome do Senhor. Amamos o nosso Deus, que move seu poder e a sua grandeza no meio da igreja. E cantemos esse coro com felicidade. 154, Envía-me, Señor. Gracias, Señor. Tu pueblo te ama. Tu pueblo te bendice y te glorifica, Señor. Estamos agradecidos contigo. Hemos visto tu manifestación. Te adoramos, Señor. Te amamos. Tú eres grande, eres poderoso, misericordioso. Gracias, Señor. Louvores ao nosso Criador. Que assim seja. Agora deixarei vocês na companhia da mulher que imita o Senhor Jesus e que nos inspira a todos a amar a Deus. A nossa querida e amada irmã Maria Luísa. Glórias ao nome do Senhor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos e irmãs e todas as pessoas pela primeira vez ou recentes que se congregam para participar deste ensinamento no dia de hoje. É uma saudação com muito carinho para todos os irmãos, para todas as igrejas a nível do mundo, a nível daquelas nações, daqueles povos, grupos grandes, grupos pequenos, onde a Igreja do Senhor chegou pela permissão dele
e por promessa dele, que está se cumprindo cada dia, essas promessas maravilhosas que ele fez há muitos anos e que hoje nós estamos desfrutando dessas promessas e vendo também sua grandeza, vendo os milagres e os sinais que ele está realizando e vendo essa fidelidade do nosso Deus para conosco pelo respaldo que ele dá à sua igreja. Agradecemos ao Senhor por esse respaldo que ele dá à igreja. Sem o respaldo de Deus não podemos ser nada nem fazer nada, não somos nada, porque é Deus o único que move sua mão, move um dedo para que todas as coisas aconteçam. Por isso nós agradecemos ao Senhor e por isso todos nós estamos aqui hoje para meditar no ensinamento, meditar aqui nesta história, este relato aqui dos Atos dos Apóstolos, da forma como iniciou a Igreja do Senhor com muita dificuldade, mas também vendo os milagres e os prodígios que Deus fez para que as pessoas crescem nele, para aqueles duros de corações ou incrédulos crescem. Hoje também tem muitos lugares onde as pessoas não escutaram de Deus, não ouviram sua palavra, não sabem que Deus existe. Mas Deus, em sua misericórdia, quer que a todos cheguem este conhecimento e que todos conheçam ao Deus Altíssimo, ao Deus Criador dos céus e da terra. Portanto, que Deus abençoe grandemente a todos vocês, o mesmo aos irmãos que estão comigo no dia de hoje. Bênção para todos vocês, o Senhor esteja com vocês e podem sentar-se, podem acomodar-se cada um em seu lugar, pôr-se confortáveis e estaremos iniciando a leitura e estaremos lendo e meditando cada verso, cada passo, cada oração, cada frase do que aqui nos conta a Bíblia, deste relato maravilhoso, os Atos dos Apóstolos. E aqui aprendemos muitas coisas, ainda que tudo isso aconteceu faz mais ou menos 2000 anos. Entretanto, hoje, depois de 2000 anos, hoje temos a este Deus poderoso, esse Deus que naquele tempo esteve com os apóstolos, deu-lhes ordens, ensinou-lhes, os instruiu para que eles saíssem por todas as cidades, por todos os povos, por todos os lugares que se viajassem para pregar o evangelho puro, o evangelho completo, verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra verdadeira que estava sendo pregada e que tinha sido profetizado pelos profetas da antiguidade, como foi o profeta Isaías, como foi Ezequiel, Jeremias, como profetizou também Moisés, Daniel, Elias. Muitos profetas profetizaram acerca de todas essas coisas que nós estamos vivendo e viveremos, de tudo isso que faz 2000 anos a manifestação do Senhor com seu evangelho tem sido notório no coração de muitos. E agradecemos ao nosso Deus, porque nós hoje nos sentimos privilegiados, que Deus nos escolheu para estarmos também aqui, nesse redil, nesse caminho de nosso Deus. E pedimos ao Senhor também que nos ajude, que assim como dizia o coro, que nos envie o Senhor a pregar, mas que nos capacite, que nos dê poder, nos dê autoridade, para poder pregar e ensinar as pessoas sua palavra maravilhosa. E como lhes dizia, aqueles lugares onde as pessoas nunca ouviram que Deus existe. Mas que formoso é quando chega a palavra de Deus a estes lugares, porque Deus lhes fala e então eles dizem: e quem é o que está me falando e por quê? Porque sinto alegria e felicidade em meu coração, porque disse o profundo do meu ser, as coisas particulares, íntimas do meu ser. Isso faz com que as pessoas pensem e digam: sim, existe um ser superior, um ser sobrenatural. Então, glória damos ao nosso Deus por essas coisas. E assim, pois com alegria e com o coração disposto para nosso Deus, vamos abrir em Atos, capítulo 13, que é o que nos corresponde. Já sabem que estamos lendo todos os capítulos
em sequência, e aí encontramos tantas maravilhas, tantas riquezas também, que alegram nosso coração, nossa alma. Aqui em Atos, capítulo 13, estaremos lendo, e diz assim a palavra do Senhor e a história maravilhosa do início da Igreja do Senhor. Bendito o seu nome. Diz, havia na igreja que estava em Antioquia profetas e mestres. Que inveja, profetas e mestres. Será que vamos ter inveja? Não, porque o Senhor também, hoje, levanta e levantará profetas também, mestres. Só que não se vê a evidência, não é muito notório, mas sim os tem. E estão trabalhando e estão funcionando nas congregações. Por isso, não vamos aqui ter inveja. E diz que havia profetas e mestres. Há muitos cristãos ou pessoas que dizem que lê a Bíblia e dizem que são cristãos. E eles dizem que não, que já hoje em dia já não há profetas, que já hoje não há mestres, tampouco o Espírito Santo se manifesta, tampouco há dons, que isso foi para a época primitiva. Mas eu não sei eles de onde tiraram essa informação. Se o que nós lemos na Bíblia quando diz Deus é o mesmo ontem e hoje, mas o mesmo o que significa? Ele é o mesmo, quer dizer, a mesma manifestação que ele teve ontem tem hoje. A mesma forma de falar como Deus falou ontem, hoje fala também conosco. As mesmas bênçãos que Deus deu a muitos na antiguidade, hoje também as dá às pessoas. O castigo que Deus deu aos desobedientes na antiguidade, hoje também o Senhor os dá aos desobedientes, aos insensatos. E as maravilhas, os milagres, as bênçãos e as promessas que ele fez ontem na antiguidade, hoje também as está fazendo nosso Deus, nós somos testemunhas. Esta igreja é testemunha, desde já quase 60 anos, podemos dizer. É testemunha às pessoas todas que Deus lhes fez promessas, que Deus lhes falou, que Deus lhes convenceu, que os trouxe à congregação. Então, fazendo Deus hoje o mesmo que fez ontem na antiguidade. Milhares de anos, séculos atrás. E Deus é o mesmo ontem e hoje, e pelos séculos diz assim. Então, qual é a informação, de onde vieram, inventaram, que já hoje Deus é incapaz de manifestar-se? Acabou-se o poder de Deus. Acabou tudo o Senhor? O fez o Senhor na antiguidade e agora o Senhor se cansou e acabou? Não. Nosso Deus é o poderoso, o dono e o governador do universo, criador de tudo. O que nós conseguimos ver, saber e conhecer. Portanto, que insensatez é pura insensatez daqueles que dizem que hoje não haverá profeta nem mestre. Sim, os tem. E assim como diz aqui neste verso, que entre os profetas que estavam naquela época nomeiam a Barnabé, a Simeão, que se chamava Niger, a Lúcio de Cirene, Manaém, que se havia criado junto com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Diz que eles eram profetas e mestres. E diz, no verso 2, enquanto estes celebravam o culto do Senhor e jejuavam, porque eles precisavam jejuar, porque eram perseguidos para matá-los, e por isso eles jejuavam, para que Deus os guardasse e os protegesse da perseguição daqueles incrédulos e ímpios que estavam contra a palavra do Senhor. Mas eles estavam orando
E eles estavam jejuando e estando assim, o Espírito Santo falou. Assim como hoje, o Espírito Santo tem nos falado muitas vezes. Diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, tendo jejuado e orado, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Nós já imaginamos como aconteceu. Todos estavam em grupo orando e pedindo ao Senhor, o Espírito de Deus falando, uns profetizando, vendo visões. E diz que obedeceram à ordem do Espírito Santo e os despediram com imposição de mãos. No 4 diz: eles então, enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Foram de barco, considerando que todos estes povoados, todas essas populações estavam próximas do mar ou estão próximas do mar Mediterrâneo. Algumas existem, outras mudaram-lhes os nomes. Outros povos, pois estão as ruínas, mas já estão os povos novos, as cidades novas também, próximos do mar Mediterrâneo, que era o que usava para transportar-se a todos aqueles povoados e cidades. E o verso 5 diz: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles usavam as sinagogas dos judeus para pregar, porque não tinham lugares especiais. Não havia um salão, como nós hoje, que temos nossa sala, nosso lugar especial para nos reunirmos. Então, eles, como tinham necessidade disso, pediam permissão nas sinagogas e ali iam e pregavam o evangelho do Senhor. E diz que eles chegaram ali a este povoado, Salamina, e na sinagoga pregava. Tinham também João como ajudante. Diz: tendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo mago, falso profeta. Aí fala do falso profeta judeu, chamado Bar-Jesus. Vemos, irmãos, como desde aquele tempo, no povo judeu, Deus não havia se manifestado aos judeus como fazia antigamente, dando-lhes reis, dando profetas, senão que Deus teve um tempo em que se afastou do povo e não tornou a manifestar-se a nenhum. E isso foi muitos anos. Eu diria que como uns 600 anos. Não estou bem segura da conta. Sei que passaram 430 anos, mas também tem que contar o que estiveram na Babilônia. Bom, tem que fazer um pouco de somas, que a isso, pois, não dou muita importância. Acontece é que passaram muitos séculos quando o Senhor esteve longe do povo, nunca se manifestou. E quando aparece João Batista, ele era profeta. E por isso o Senhor Jesus Cristo disse que o último profeta que havia profetizado sobre o advento do Salvador, ou do Messias, ou do rei que Deus ia enviar ao povo, que o último que profetizou sobre este tema foi João Batista. Por isso o Senhor dizia que o último profeta profetizaram até João. Mas o que foi que profetizaram até João? Que vinha o Messias, que vinha o Salvador, que vinha o Rei, que vinha o enviado de Deus, o Salvador do mundo, e que ele viria e mudaria muitas coisas. Então, esse João foi o último. Entretanto, nós imaginamos, porque a história não nos conta muito, mas nós imaginamos que o povo judeu seguia na luta de ter seu próprio rei, e na luta de ter também seus profetas, e ter seu templo, como o teve na época de Salomão. Por isso aqui, quando diz que havia um falso profeta,
diz que esse falso profeta era judeu e se chamava Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão inteligente. Este, chamando Barnabé e Saulo, quer dizer Bar-Jesus, chamou a Barnabé e a Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se a eles Elimas, o mago, pois assim se traduz seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Bom, houve aí uma controvérsia. E no verso 9 diz: então Saulo, que também é Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos e disse: ó, cheio de todo o engano e de toda a maldade, filho do diabo, inimigo de toda a justiça, não cessarás de transtornar os caminhos retos do Senhor? Agora, pois, eis que a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, e não verás o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele a escuridão e trevas, e dava voltas, buscando quem lhe conduzisse pela mão. Que castigo para este personagem, por opor-se a que os apóstolos falassem do Evangelho àqueles que sim estavam interessados. E muito forte aqui Paulo, quando lhe diz filho do diabo. Nós hoje, quem sabe Deus nos ha ensinado a ser um pouco prudentes. Porque hoje, pois, não temos os inimigos que naquele tempo Paulo estava em frente de personagens que eram inimigos ferrenhos do Senhor. E, além disso, eram pessoas que eram blasfemas. Os mesmos judeus eram blasfemos, ofendiam, maldiziam a obra de Deus, maldiziam aos apóstolos que eles eram obra de Deus, enviados de Deus. E por isso, como eles iam diretamente com o Senhor, por isso o apóstolo também, tomado pelo Espírito Santo, Deus foi muito enérgico com essas pessoas, e aqui especialmente com este personagem, com este mago. É assunto que hoje nós não vivemos, porque hoje estamos rodeados de muitas pessoas de diferentes crenças, e já não temos, pois, essa perseguição exclusiva de que nos persiga por seguir ao Senhor Jesus Cristo, por seguir ao Evangelho. Porque hoje as pessoas estão dizendo, todos dizem que são cristãos, que creem em Cristo e que o seguem. De acordo com a época, de acordo com o momento e a situação, vemos como Deus estava se manifestando, usando a seus instrumentos, a seus apóstolos. E isso nós também aprendemos hoje e vemos como Deus, de acordo com as circunstâncias, assim mesmo, ele se manifesta. E o Senhor tem sido hoje muito misericordioso com muitas pessoas, com pessoas que não creem, que não aceitam, mas Deus, em sua misericórdia, lhes dá visões, experiências para que as pessoas creiam e recebam bênçãos do Senhor. Portanto, que hoje vemos como o Senhor tem manifestado sua misericórdia e nos ensina a nós também a prudência e a sabedoria para ensinar, para falar, para pregar, para falar a alguma pessoa. Seguramente não nos há apresentado ainda nenhum blasfemo que venha em nossa cara blasfemar de Deus, e tenhamos também que tratá-lo aqui duramente como Paulo fez com este mago. Certamente isso vai acontecer também, para que isso não seja algo nada espantoso ou estranho em nossas vidas, porque seguramente hoje também vai acontecer essas situações. Bem, então aqui, esse personagem, pois Deus o castigou e ficou cego. E diz, no verso 12, diz,
Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, impressionado pela doutrina do Senhor. Glória a Deus, porque esse personagem do governo creu porque viu um milagre, o prodígio de Deus. E no 13, tendo zarpado de Pafos, Paulo e seus companheiros aportaram em Perge da Panfilha, mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, num sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Aqui vemos que eles sempre pregavam nas sinagogas. Entraram em um sábado e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, vemos aqui como a mescla da forma como eles estavam evangelizando, mas também respeitando, porque estavam numa sinagoga, entraram para participar, porque fazia-se a leitura da lei de Moisés e dos profetas. E eles, pois, lógico, respeitavam, assim como nós hoje respeitamos e amamos a lei e os profetas e os salmos, porque aí está a doutrina do Senhor, aí está a doutrina, e daí é que depende que nós sejamos abençoados por Deus e respaldados por Ele, porque aí é onde estão as bases do que Deus falou do Evangelho. Glória ao Senhor. Então, eles aqui respeitavam, e diz que depois da leitura da lei e dos profetas, os principais da sinagoga mandaram dizer-lhes: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Que bonito que lhe deram permissão para falar. Então, Paulo, levantando-se e fazendo sinal de silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Que bonito, nós imaginamos. Aí, os judeus, todos eles ali, ouvindo a lei, ouvindo aos profetas, e logo lhes permitem aos apóstolos que falem, e eles aproveitam o tempo para falar do Evangelho, que famoso é falar do Senhor Jesus Cristo. E diz no verso 17, o Deus deste povo, esta foi a pregação que eles começaram. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e enalteceu o povo. Quando Paulo diz aqui, escolheu nossos pais, o Deus deste povo de Israel, quem eram os pais? Jacó e seus 12 filhos, os varões. Eles eram os pais, Jacó e seus 12 filhos. Então, daí se formou o povo de Israel, e por isso diz que eles eram os pais. Então, aqui diz, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e enalteceu o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço de poder os tirou dela, do Egito. Está ele começando a falar a essas pessoas, a esses judeus, falando-lhes o que aconteceu. Diz, por um tempo, como de 40 anos, suportou-os no deserto. Paulo faz o resumo que eles saíram do Egito por mãos de Moisés e que ali no deserto viveram ou habitaram no deserto por 40 anos. E diz que durante estes 40 anos Deus suportou-os e tolerou-os. Diz, e tendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por herança seu território. Tudo isso nós o encontramos quando lemos Números, lemos Êxodo, Levítico, Números, aí encontramos essas histórias, quando teve que Moisés batalhar contra algumas cidades ali no deserto para possuí-las, e Deus dava o triunfo. Então, aqui Paulo começa a contar isso a eles, e por aí começa. Por isso digo, nós valorizamos e nós amamos ler a lei, ler os profetas, ler os salmos, porque aí está a doutrina. E veja que aqui Paulo também começou por ali. Ele não começou diretamente em dizer, veja, varões e irmãos, vou falar-lhes de Jesus Cristo. Não, começou pelo princípio.
pela raiz da árvore, para que todos compreendessem e valorizassem o que Deus tinha feito e o que Deus estava fazendo com eles também. Então, por isso, começa a narrar. Saíram do povo do Egito, estiveram no deserto 40 anos, havendo destruído umas nações ali em Canaã, para que eles possuíssem essas terras. O 20. Depois, ao final de uns 450 anos, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Que bonito que começa ele a fazer este resumo. Nós sabemos que depois de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio segue Josué. Josué e depois começa os juízes. Deus manifestando-se ao povo de Israel. Mas aqui está Paulo fazendo este resumo para chegar onde? A Jesus Cristo. Vamos ver onde é que ele chega a Jesus Cristo. E diz, depois, ao final de uns 450 anos, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim, por 40 anos. Também nós o lemos na história, que o povo pediu um rei, e o Senhor disse, eu não estou de acordo em dar-lhes um rei, porque eu quero ser o rei deles. Mas eles insistiram que queriam ter um rei, porque as outras nações, cada nação tinha seu rei, e que como era possível que eles não tivessem um rei. Então o Senhor disse, bom, vou dar-lhes o primeiro rei, a Saul. E diz que Saul governou 40 anos. E no verso 22, depois de destituir a este, quer dizer a Saul, quando ele morreu, diz, depois de destituir a este, levantou-lhes o rei Davi, de quem deu também testemunho, dizendo, achei Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que fará tudo o que eu quero. Mas aqui estava uma representação simbólica. Aqui estava neste Davi, que dizia que ele seria um varão, que conforme a vontade do Senhor estaria fazendo tudo o que Deus queria. Não estava falando tanto deste Davi físico, dessa carne e osso Davi, senão da essência da linhagem que sairia de Davi. Vamos ver mais adiante quem saiu de Davi para reinar. Mas aqui diz, achei Davi, ele fará tudo o que eu quero. Bom, este Davi de carne e osso, quem sabe não fez bem tudo o que Deus quis, mas o outro Davi, sim. A representação simbólica, sim, o fez. Diz, mais adiante saberemos, diz no 23, da descendência deste, quer dizer, de Davi, e conforme a promessa, Deus suscitou Jesus para Salvador de Israel. Glória a nosso Deus. Este Davi diz que Deus era um varão, conforme o coração a quem Deus o nomeou, o pôs como rei, e diz, ele fará tudo o que eu quero. Mas quem foi que fez tudo o que Deus queria? Nosso Senhor Jesus Cristo. Diz da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus suscitou Jesus para Salvador de Israel por rei de Israel, mas já não era esse Israel físico nem material, senão que seria um rei para um Israel espiritual. Glória a nosso Deus. E no 24, diz, continua narrando o apóstolo Paulo, diz, antes de sua vinda, da vinda do Senhor Jesus Cristo, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quer dizer que antigamente não se fazia batismo em água. O batismo em água se fez pela primeira vez João. E ele dizia, arrependam-se. E eles diziam, para arrepender, o que temos que fazer? Batizem-se em água. Era como uma amostra, como um sinal, como o compromisso que o povo ia demonstrar a Deus de dizer, sim, Senhor, eu me arrependo e vou crer na pregação de João Batista. Então, o que eu tenho que fazer? Que tenho que batizar em água, pois vou batizar-me em água, porque isso é o que João Batista está pregando, e como eu quero crer e quero fazer a vontade de Deus e receber as bênçãos que João prega, pois eu o farei e me batizo em água. Que tudo isso foi também motivo de escândalo naquela época para os judeus. Por isso eles diziam que
João tinha vindo trazer uma religião nova. E quando o Senhor Jesus Cristo começou a pregar também que era uma religião nova, que como era possível que ficasse de um lado a lei de Moisés. Coisa como difícil de entender para aquele povo. Mas para nós não é difícil de entender, porque o Espírito Santo já nos explicou uma e muitas vezes. Agradecemos ao Senhor. Então diz Paulo em seu relato, diz que João pregou, diz no 25, mas quando João terminava sua carreira, disse: quem supondes que sou? Eu não sou ele. Que quer dizer, eu não sou o rei, eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador, o Messias. Mas eis que vem após mim aquele a quem não sou digno de desatar o calçado de seus pés. Isso era o que o apóstolo estava dizendo a este grupo de judeus ali na sinagoga, falando desde o princípio para chegar a Jesus Cristo, para dizer que João havia dito que ele não era nem o profeta, nem o rei, nem o enviado, nem o Messias, nem o Salvador, senão que após ele é que vinha o Salvador e que ele não era digno de desatar o calçado de seus pés. No verso 26, continua Paulo falando e diz: varões e irmãos, filhos da linhagem de Abraão, e os que entre vós temeis a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Porque os habitantes de Jerusalém e seus governantes, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que se leem todos os sábados, aqui diz todo o sábado, quer dizer o dia de repouso, liam nas sinagogas a lei de Moisés e os profetas. Então diz, torno a ler, diz, porque os habitantes de Jerusalém, seus governantes, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que se leem todos os sábados, cumpriram-nas ao condená-lo. Diz, eles não cumpriram, senão que o condenaram à morte. E sem achar nele quer dizer no Salvador, em Jesus, nenhuma causa digna de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Tendo cumprido todas as coisas que estavam escritas a respeito dele, diz que tudo se cumpriu do que estava escrito do Senhor Jesus Cristo no livro dos profetas. Diz, tirando-o do madeiro, o puseram no sepulcro, mas Deus o levantou dos mortos. Ele apareceu durante muitos dias aos que subiram juntamente com ele da Galileia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. Paulo não foi testemunha, mas sim ouviu que os outros apóstolos tinham sido testemunhas, tinham andado com o Senhor, perceberam quando o crucificaram, quando ele morreu, quando foi sepultado, logo quando ressuscitou. Então Paulo diz, eles, suas testemunhas, estão aqui presentes e viram ao Senhor quando ele ressuscitou. Diz o 32, nós também vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita a nossos pais, Deus a cumpriu aos filhos deles, a nós, ressuscitando Jesus, como está escrito também no Salmo 2. No Salmo 2 diz, tu és meu filho, eu te gerei hoje. Isso diz o Salmo 2, verso 7. Diz, tu és meu filho, eu te gerei hoje. E alguém diz, bom, então não dizem que o Filho de Deus é Deus e que ele não teve princípio? Mas aqui está falando é da parte humana. Porque a parte humana, Deus a fez e nasceu o Senhor de uma mulher. A parte humana foi o que o Senhor gerou. Essa parte humana, porque Deus diz que ele se fez carne. Que ele se fez carne e em um momento, pois Deus entrou no ventre. Uma porção de Deus, certamente. Algo pequeno do Senhor. Porque Deus é tão grande e tão poderoso que tudo enche, tudo cobre. Mas então seu poder foi assim, entrar no ventre de uma mulher, nascer.
E essa parte que pegou de carne e osso de humano, isso se lhe chamou Jesus de Nazaré. E isso foi o que Deus gerou para aqueles que menosprezam que Deus, que o Senhor Jesus Cristo, não é nada, não foi ninguém, que é qualquer homem ou qualquer profeta. E aqui então diz, eis que o verso 34, eis que o ressuscitou dos mortos para nunca mais voltar à corrupção, disse-o assim, dar-vos-ei as misericórdias fiéis de Davi. Diz que em Isaías estão escritas essas promessas e essas profecias sobre o Senhor Jesus Cristo. O 35. Por isso diz também em outro salmo, não permitirás que teu santo veja a corrupção. No Salmo 16:10, falando do Senhor Jesus Cristo, diz que o Pai nunca permitiu que essa parte humana de Jesus de Nazaré visse corrupção, quer dizer que ao morrer fosse sepultado e ficasse ali na tumba até que se convertesse em pó, ou se destruísse, se descompusesse este corpo, essa matéria, que isso não foi permitido para o Salvador, para o Senhor, não foi permitido, porque Deus guardou e protegeu, e diz que por isso ele ressuscitou com seu mesmo corpo, mas já glorificado. E quando foram buscá-lo no sepulcro, não o encontraram, nem encontraram o cadáver, porque ele tinha ressuscitado. E aí é onde diz o Salmo 16:10, que Deus diz, não permitirás que teu santo veja a corrupção, que apodreça, que aí uma tumba se converta em pó. Essa era a corrupção da qual ele fala nos Salmos 16:10. E no verso 36 diz, porque verdadeiramente Davi, tendo servido a sua própria geração, segundo a vontade de Deus, dormiu. Então aqui está dizendo, Davi morreu? Ele dormiu, diz, dormiu e foi reunido com seus pais e viu corrupção, quer dizer, seu corpo foi desfeito, destruído, descomposto, em pó, certamente. Então, ele sim viu corrupção, seu corpo se desfez, enquanto que o Senhor Jesus Cristo diz, ele sim ressuscitou e seu corpo é glorioso, foi glorioso. Então diz, mas aquele a quem Deus levantou não viu corrupção, Jesus Cristo. Tenhais, pois, entendido, varões irmãos, que por meio dele, de Jesus Cristo, se vos anuncia perdão de pecados, e que de tudo aquilo, de que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, nele é justificado todo aquele que crê. Então diz que Moisés, sendo um profeta e sendo um salvador de um povo também, quando os tirou do Egito, diz que ele não pôde justificar, ninguém foi justificado por Moisés, mas que todos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, os que o seguem, diz que todos serão justificados por ele. Glória ao Senhor, que essa é nossa esperança, que nós hoje temos também, que nós seremos justificados pelo Senhor, porque cremos nele. Cremos que ele é este Deus verdadeiro, que se fez carne, que se glorificou, que nasceu, que cresceu e que fez um sacrifício e que morreu pelas pessoas, por aqueles que crerão nele, e que o Senhor novamente ressuscitou com seu corpo glorificado, perfeito, e que ali está nosso Deus desde sempre conosco, e que um dia nós também estaremos na frente dele e o veremos face a face. Então, essa é nossa esperança. Hoje, Deus, isso é o que nos fala, nos promete. Essa é a esperança, é o que cremos, é o que esperamos nós um dia estar ali na vida eterna com nosso Deus. E diz que aqui, diz no verso 40, lhes diz, vede, pois, continua falando Paulo, diz, vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Que diz assim os profetas, diz, vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque eu faço uma obra em vossos dias, obra que não crereis, ainda que alguém a conte para vós. Isso se encontra no profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 5.
Diz isso, volto e leio. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque eu faço uma obra em vossos dias. Qual era a obra que ia fazer em vossos dias? A aparição do nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador do mundo. Diz, obra que não crereis, ainda que alguém a conte para vós. Assim aconteceu. Assim acontece, assim está acontecendo. Isto lhes diz Paulo a esses judeus que estão ali reunidos. E vocês não creram, não quiseram crer, aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqui vamos seguir, o relato diz, o 42, verso 42 diz, quando eles saíram da sinagoga dos judeus, quando saíram Paulo e seus companheiros, e saíram depois de lhes ter pregado isto, diz, os gentios lhes rogaram que no sábado seguinte lhes falassem dessas coisas. Que formoso, que bonito. Como seria naqueles dias maravilhosos, quando os gentios, sim, se interessaram em ouvir o evangelho do Senhor, esse plano de salvação. Eles pediram a eles que eles falassem, disse, no seguinte sábado, não venham à sinagoga, fale-nos a nós. E aqui no 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, persuadiam a que perseverassem na graça de Deus. Creio que os prosélitos eram como estudantes, como pessoas que estavam se preparando para o serviço de Deus, eram os prosélitos. Pesquisem vocês e depois me contam. Bom, mas diz que eles estavam ali porque eles são estudantes de filosofia e estudando acerca de tudo de Deus e se preparavam. Então, diz que todos aqueles seguiram-os e lhes persuadiam e lhes diz, não, nós queremos sim crer, queremos seguir e ajudem-nos. Bom, houve um interesse por parte daquelas pessoas. No verso 44 diz, no sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Bendito é o Senhor. Mas os judeus vendo a multidão, encheram-se de inveja e se opuseram ao que Paulo dizia, contradizendo e blasfemando. Que tristeza. Então, Paulo e Barnabé, falando com ousadia, disseram, era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vós. Mas, visto que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Essa é a explicação que Paulo disse a essas pessoas. Vocês eram aos que primeiro teríamos que testemunhar-lhes acerca do Senhor, para que vocês recebessem a bênção. Mas como não querem e rejeitam a palavra de Deus, pois falamos aos gentios, e os gentios sim vão crer, eles sim vão converter, eles vão seguir, e se formará a igreja dos gentios, para que se cumpra essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava com os apóstolos, que eles diziam, eu tenho outro redil, eu tenho outras ovelhas, que não são deste redil, dos judeus, tenho outras ovelhas. E então, um dia, eu vou juntar a estes dois rebanhos e farei um rebanho e um pastor. Assim o disse o Senhor. E aqui, vemos como já estava se iniciando a cumprir essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Essa promessa que eles estavam pregando aos judeus, como eles rejeitavam, então eles iam pregar aos gentios e eles sim iam ouvir a palavra de Deus. E diz assim o 47, porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo, eu te tenho posto para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Glória ao nosso Deus. Até os confins da terra. Essa é a promessa do Senhor, os confins da terra. Por isso é que hoje nós sabemos que a palavra do Senhor chegará a tudo que é esse país asiático, a Ásia, a todo esse continente da Ásia. Chegará a palavra do Senhor. A todo esse continente da África chegará a palavra do Senhor.
a todas aquelas ilhas, a todos aqueles lugares apartados, chegará a palavra do Senhor, porque esta é a promessa do Senhor. Eu te tenho posto para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Glória a nosso Deus. No 48, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se difundia por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas e distintas e os principais da cidade e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram de seus territórios. Expulsaram-os, mas eles já tinham deixado semeada a semente da palavra de nosso Deus. Eles, então, sacudindo contra eles o pó de seus pés, chegaram a Icônio. Quer dizer, se foram, mas deixaram ali uma maldição, por causa de haverem menosprezado a palavra de nosso Deus. Isto fizeram estes profetas, este profeta Paulo e Barnabé. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E como Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, hoje, depois de mais de 2000 anos, o Espírito Santo continua vivo nos corações de seu povo que amam a Deus, aqueles que querem seguir este evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está aqui em nosso meio, no meio de todos vocês, e vai lhes dar alegria e regozijo em seu coração. O Espírito Santo está aí para enchê-los, para consolar-nos, consolá-los, para exortar, corrigir, dirigir e para fazer muitas promessas maravilhosas. Por isso, você não seja rebelde, não seja insensato, incrédulo, aceite a palavra de Deus, aceite a Deus, porque Deus vive e Deus fala. E esse Deus que fala aqui a Bíblia é esse Deus que pregamos, o que estamos ensinando. Esse é o Deus que se manifesta, que faz milagres, prodígios, o Deus que dá a paz, que dá o consolo. Assim que você não vai menosprezar a este Deus de poder, esse mesmo Deus que faz mais de 2000 anos apresentou ali a Paulo, a estes apóstolos. Esse é o mesmo que temos hoje, glória ao Senhor. Ele está aqui conosco, nos fez promessas, nos cumpre cada dia. Vemos e ouvimos as maravilhas, seus milagres que Ele faz às pessoas, as curas, os prodígios, as bênçãos que Deus dá a cada um. E um dia também nos dará a vida eterna. A honra e a glória seja para nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, Pai Santo, Pai Celestial. Obrigada, Senhor e Deus Todo-Poderoso. Obrigada, meu Senhor, por tuas promessas, por tua palavra dada desde os séculos antigos, desde antes de Abraão. Tu já estavas, Senhor, falando para o futuro, falando que no futuro estarias manifestando-te a um povo, a uns corações que estariam dispostos para ti. E assim, meu Senhor, o resumo que nós temos na Bíblia de como tu te manifestastes àqueles personagens, àqueles patriarcas, como preparastes a todos estes corações para que, por meio deles, hoje, Senhor, nós estejamos desfrutando de tua palavra, de tuas promessas, de tua misericórdia, de teu amor. Estamos desfrutando essa palavra e deste respaldo maravilhoso que nos dás. Obrigada, eterno Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que nós sejamos fiéis e sejamos honestos e retos em tua presença sempre. E que te amemos com todo o coração. E que estemos lutando contra o inimigo e contra todas aquelas forças negativas do inimigo. E que nós possamos triunfar com tua ajuda, meu Senhor. Porque tua palavra é verdade, porque tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Obrigada, eterno Deus, Pai Santo, confiados em teu amor e em teu poder,
Te peço, meu Senhor, que estendas tua mão que cura sobre todas as pessoas que estão doentes, que têm diversas doenças. Estendas tua mão, Senhor. Sejas tu curando a cada um e libertando, limpando. Repreende espíritos imundos, repreende bruxarias e feitiçarias. Quebre correntes, quebre ataduras, laços, tire maldições. Libertas, dá gozo e alegria a cada um, a cada coração. Dá bênçãos, Pai meu, no nome glorioso de Jesus Cristo. A honra e a glória é para ti, Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. Glória, meu Senhor. Senhor. Glória ao nosso Deus. Que meu Senhor abençoe a todos grandemente. Muito obrigada. Um abraço muito forte para todos. O beijo para as crianças. Meu Deus os abençoe. Obrigada de novo. E as pessoas pela primeira vez e pessoas recentes, sigam em frente e leiam a Bíblia. Que Deus também está com vocês. Até breve. Deus abençoe.